Espartanos, bom dia pessoal, excelente domingo pra vocês aí, guerreiros. É isso aí pessoal, continuando nosso podcast espartano aqui. Estamos aqui no livro de Os Heróis de Esparta de Sérgio Pereira Couto. O capítulo se chama Capítulo Leônidas, é o nome do capítulo. Pessoal, e aqui a gente estava falando de frases de Leônidas, frases de alguns espartanos. E agora a gente vai entrar um pouquinho aqui na questão da traição de Efialtes, né, no massacre dos gregos. Exatamente, os historiadores aqui do teatro, eles entram justamente nessa pauta agora, aqui no podcast. Bom, tá curtindo? Manda bicuda espartana do like, dê um arru no sininho, compartilha para quem você curte esse tipo de conteúdo. Se inscreva no canal se não é inscrito, manda aquela bicuda aí no botão de inscrição aí, sem dó, né? E é isso aí, pessoal, espartamos junto, Falange, tamo junto mesmo, que precisar pode comentar nos comentários aí também, tirar dúvida, estamos à disposição aí, guerreiros, é isso aí. Bom pessoal, então vamos continuar a história aqui, a gente vai entrar um pouco aqui na questão de Efialtes e já vou fazendo reflexão já. O nome desse podcast chama Ponto Fraco, né? E Efialtes, querendo ou não, ele foi o ponto fraco de Esparta, né? De certa forma. Então a gente vai ler um pouquinho aqui e já vamos comentando aqui e fazendo as reflexões. É isso aí. Bom pessoal, os historiadores colocaram o mapa lá, aquele mapa que já estava no teatro, né? E foi apontando, ó. Como Fidipides já colocou, quando Xerxes estava para recolher o acampamento, surgiu a resposta às suas preces. Exatamente, pessoal. Xerxes, depois que ele mandou os imortais e tomou uma surra, ele falou assim, cara, vou sair fora, vou sair fora. Ele mesmo estava querendo vazar mesmo. Então, quer dizer, os espartanos começaram a segurar. Ele ficou de cara, ele ficou espantado que tão poucos gregos em tão poucos dias conseguisse destruir tanto persa, que ele mandou a guarda pessoal, que é a mais forte lá, e os espartanos botaram pra ferrar com os caras. Então ele realmente assustou muito. Falou, cara, esses caras tá difícil demais, esses caras são impenetráveis, esses caras, poucos guerreiros estão me regaçando. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Poucos guerreiros da Grécia estão destruindo meu exército todo aí. Tá muito complicado, eu vou sair fora, eu vou voltar e tal. E ele já ia fugir até que ele conheceu o Efialtes, né, pessoal? E aí, a gente traz até a reflexão que eu já fiz em outro podcast, que é o seguinte, pessoal. A partir do momento que você dá suas melhores armas numa batalha para alcançar um objetivo, sempre vai aparecer uma oportunidade. Vai aparecer no meio do caminho ali, para quem tá na guerra, para quem não desiste, para quem continua em frente, vai aparecer uma oportunidade, vai aparecer um Efialtes, vai aparecer um ponto fraco, vai aparecer um traidor, que vai mostrar uma rota de fuga ali, que vai dar uma solução naquele problema que você está passando, por maior que seja, por grande demais que seja aquele problema que você está enfrentando. Já fica essa reflexão aí, é isso aí. Então, pessoal, então o Xerxes estava para recolher o acampamento, de repente surgiu a resposta de suas preces. Realmente, o pastor Efialtes, né, filho de Euridemo de Malis, quis apresentar um caminho alternativo, onde os persas, em troca de uma compensação financeira, claro, Efialtes não é bobo, ele queria uma compensação financeira, né? Este caminho levaria os homens de Xerxes até a sua retaguarda, né? Levaria os homens de Xerxes até a retaguarda, até a retaguarda dos espartanos, pessoal, que estavam protegidos pelos fósseis. Esse caminho era uma trilha de cabras. Ali nesse caminho ali, quem passava ali eram umas cabras ali, né? Os pastores conheciam bem esse caminho, né? E somente alguém como Efialtes ali entendia como é que ficava aquela localização ali onde que as cabras passavam, né? E aquele caminho ali estaria levando os persas ali para a retaguarda dos espartanos, né? Onde tinha os fósseis ali que estavam ali. Leônidas não é bobo nada, deixou os fósseis ali, pelo menos para... como é que eu posso falar? Uma defesa, né, pessoal? Ele sabia que aquela era a parte da retaguarda, precisava de uma proteção. E ele colocou um escudo humano lá dos fósseis lá para proteger aquela área ali, né? E o Xerxes ele ficou animadíssimo, né, com essas perspectivas agora de vencer os espartanos, né? Convocou Irdanes, que era o seu general, e ordenou que os imortais fossem acompanhados de Efialtes e atacassem os gregos na madrugada. E o truque, pessoal, infelizmente deu certo. O truque realmente deu certo. E os fósseis só perceberam o inimigo quando já era tarde demais e abandonaram sua posição em frente ao avanço dos arqueiros persas. Pessoal, já fica a reflexão aqui. A reflexão aqui é o seguinte: o ponto fraco realmente dos espartanos foi justamente essa retaguarda aí. A retaguarda que levava justamente esse caminho do desfiladeiro
de tal forma que eles ficassem cercados, né, por trás. Porque enquanto a Pérsia estava atacando pela frente, não tinha espaço ali no desfiladeiro para os persas atacar. E os espartanos foram massacrando os persas um por um, inclusive o exército de Xerxes dos Imortais, né? Mas uma vez que vinha um pessoal pela frente e pela trás, pela retaguarda, ficava mais complicado, né? E o exército da Pérsia, pessoal, era exército de arqueiros, né, que mandavam flechas. E aí ficava difícil se defender, né? Você tá lutando ali pela frente, de repente vem flecha por trás de você, aí fica difícil, né, pessoal? A flecha vindo por trás, pelas costas, como é que você defende na frente e atrás ao mesmo tempo? A falange grega fica muito mais complicada, eles iam ter que fazer aquele sistema de tartaruga, mas enquanto eles estivessem fazendo o sistema de tartaruga, defendendo das flechas por trás, os persas poderiam atacar pela frente, né? Olhando por uma lógica de militar estratégica. Então, realmente ali ficaria muito complicado, né, pessoal? Então, esse foi o ponto fraco de Esparta. E Leônidas, por só estar com 300 guerreiros oficiais ali de Esparta, né, não tinha outros espartanos, acabou que ele mandou um outro exército que, querendo ou não, pessoal, os fósseis não tinha nem comparação, né? É um exército muito mais fraco, né? E além de ser um exército mais fraco, os homens ainda dormiam, né? Na hora que estavam dormindo na hora que os persas atacaram. Então realmente foi brilhante mesmo esse pastor Efialtes aí, no caso dessa guerra, porque ele realmente fez toda a diferença, né? E massacrou os fósseis lá, outros fugiram, largou o campo de batalha, viram que ia morrer mesmo, né? Não aguentaram a imersão persa ali para frente. E ali, pessoal, foi o fim de Esparta, né? Que praticamente acabou com Esparta, né? Literalmente, né? Então, assim, eles abandonaram, né? Os arqueiros persas ali começaram a detonar ali pelas costas, né? E enquanto isso, ali no acampamento grego, né? Os espartanos já estavam, né, decidindo ali, eles avançavam os preparativos ali para o último dia de conflito, porque eles, de certa forma, eles sabiam, né, da traição. Eles tiveram aquela conversa, como mostra exatamente no filme 300, né? E como mostra no filme 300 também, realmente, o Efialtes era meio deformado, né? E eles falam que ele era um pouco mais deformado, e ele não só trocou riquezas materiais, mas mulheres também, né? Mulheres que Xerxes tinha lá, né? Então, para você ver, Xerxes pegava o íntimo das pessoas ali, ele ia justamente naquilo que a pessoa mais necessitava, né? E ele necessitava, né, o Efialtes, de certa forma, dessa necessidade de ser amado, de ser admirado, né? Muito pelo contrário, ele era bulinado, ele era totalmente, por causa do aspecto mais monstruoso dele, ele sofria preconceito, né, pessoal? Ele era uma minoria, como se pode sim por dizer, né, naquele cenário, naquele contexto ali, né? Então foi uma forma dele também sair por cima, né, fazendo essa parceria com Xerxes. Bom, mas isso aqui não vem ao caso agora. Então é isso aí. Então os espartanos já têm uma ideia mais ou menos, né, do avanço persa pela retaguarda. E no acampamento eles praticamente estavam conversando, vai ser o último dia de conflito. Aí vem aquelas frases do filme, né? Preparem-se para a glória, espartanos. Tome um bom café da manhã, que hoje a gente vai morrer no inferno. As frases icônicas de Leônidas, né? E um adivinho que estava ali entre os soldados, né? Ele previu a morte que chegaria ali, mais ou menos, com o amanhecer. Ele falou, como os caras já cercaram a gente aqui, vai estar amanhecendo aqui, provavelmente eles já vão estar aqui de manhã e a gente vai estar morrendo de manhã, né? Então o Leônidas vai e reúne ali o seu conselho de guerra, e aí ele começa a escutar a opinião dos espartanos ali, né? E aí começa a escutar, inclusive, os generais dos outros exércitos, né? E aí, uns realmente queriam a retirada, como foi o caso de Daxos no filme, né? Eles queriam ali a retirada, sair vazado mesmo, enquanto outros, né, queriam lutar ali do lado do rei, ficar até o último, né, soldado cair morto, né, por admiração. Mesmo não sendo espartano, queria ficar junto com o exército de Esparta, sabia do propósito que era lutar pela Grécia, né, pessoal? E o rei de Esparta então tomou sua decisão, né? Os aliados eram livres para partir, se eles quisessem ir embora podiam ir, né? Pois eles não sentiam nem vontade de combater praticamente, exatamente, eles queriam fugir, né? Espartanos não consideram homens covardes, exércitos covardes, para eles era melhor estar sozinho do que estar acompanhado por gente assim, né? Então, por conta de sua criação espartana, eles não podiam abandonar a guerra.
pois estavam moralmente presos à guerra, né? E de fato a Constituição de Licurgo, de quem já falamos aqui antes, declara que a deserção constitui a suprema desonra para um espartano. E acrescentou e que quem ali permanecesse teria o nome coberto de glórias. Realmente, pessoal, quando a gente olha o propósito de Esparta pela Grécia, né, e esse discurso motivacional do rei, fala assim, ó, vocês vão morrer, nós vamos tudo morrer, mas o propósito, o nosso legado que a gente vai deixar aqui, o nosso nome vai ficar fincado na história. E ficou mesmo, tanto que eu já falei, tô aqui em 2022 falando de espartanos que aconteceu há anos, né, então realmente o nome de Esparta ficou cravado na história mesmo, não tem como negar, né. E além disso, pessoal, além deles estar escravos aí pelas leis de Esparta, a lei de Licurgo, né, tem um relato que completa, né, que a mensagem do oráculo de Delfos, né, chegaria e dizia que um dos reis de Esparta deveria se sacrificar para que Esparta pudesse continuar de pé, que foi isso que ele tinha escutado do oráculo, né. Então Leônidas entendeu que era uma missão mesmo até espiritual ele morrer ali para que Esparta continuasse de pé. Ele não estava muito preocupado, como eu já falei, pessoal. Ele era egoísta. Os espartanos eram xenofóbicos. Eles eram egoístas. Eles estavam preocupados com a continuação de Esparta mesmo. Só Esparta. E a Grécia meio que estava cagando, assim, de certa forma. Mas ele sabia que ele estaria sacrificando por ele e pela Grécia. Mas o propósito não era defender a Grécia, era defender Esparta sempre, né? A cidade, ela não ia ser reduzida a cinzas pelos persas, né? Se um rei caísse, né? Então ele queria cumprir bem essa questão religiosa, né? E aí, pessoal, é realmente uma mensagem assim forte, né? Que ele, né, fala que chama o pessoal realmente, aquele discurso para morrer mesmo. Pega os espartanos ali, os gregos ali, e dá aquele último discurso para morrer. Mas eles afirmam que isso realmente aconteceu e eles pegaram e realmente levaram essa mensagem a sério, né, pessoal? Então é isso aí, pessoal. A gente finaliza aqui mais um podcast Espartano da Vida Moderna e a gente vê vários pontos aqui de reflexão. Primeiro, pessoal, todo desafio que você estiver enfrentando, se você for com todas as suas armas, gastar seu tempo, sua energia, estudar melhores formas de solução, você vai achar um ponto fraco, guerreiro. Você vai achar um ponto fraco. Nenhum problema é grande demais que não tenha um ponto fraco, que não tenha uma solução, que não tenha uma pessoa que conheça outra pessoa que vai ter a informação que você precisa para mudar a sua situação, né? E aí, uma outra coisa que fica aqui também foi que o exército da Pérsia pegou os fósseis aqui de surpresa, né? Foi um elemento surpresa. Pessoal, na nossa vida moderna é muito bom a gente ter essa questão do elemento surpresa. O que é isso? Pessoal, a gente tem algumas informações, a gente tem algum certo tipo de conhecimento que a gente simplesmente não dá pérolas aos porcos. O que eu falo? São coisas que a gente tem que guardar pra gente, às vezes até pra nossa própria segurança, às vezes porque realmente às vezes não vale a pena comentar, né? E às vezes num momento mais oportuno, numa situação assim, colocar essa informação para fora, né? Quando realmente a situação exigir que essa informação seja colocada para fora, né? Então seria um elemento surpresa. É uma forma de a gente levar a nossa vida com mais discrição, né? Sendo mais diplomata mesmo nas nossas palavras, né? Como eu falei na questão lacônica, nas nossas atitudes, na nossa questão também de informações assim que a gente vê que às vezes não é necessária para aquele momento. Claro, divulgar informações boas que vai acrescentar na vida das pessoas, isso a gente tem que fazer de forma constante, como se fosse respirar. Isso tem que fazer parte da nossa rotina, da nossa vida. Toda vez que a gente abrir a boca, se a gente puder estar acrescentando, ajudando uma pessoa, motivando, eu acho que isso é muito bom, né? Mas tem pessoas, situações que às vezes não vale a, dependendo do estado que a pessoa está, dependendo do que ela passou, não vale a pena você abrir a boca ali e gastar seu tempo, sua energia ali não, né? Às vezes um outro momento mais oportuno é melhor você usar essa carta na manga, né? E aqui, pessoal, a gente reflete também sobre honra, né? A honra do Código de Esparta, conseguir realmente, pessoal, cumprir as leis, pessoal. As pessoas hoje não cumprem as leis, né? Então é isso, o grupo do Espartano mesmo essa semana teve problema aí, porque semana passada, porque a gente já falou que num grupo não é para falar de política, o pessoal continua falando de política, né? Então algumas pessoas saíram do grupo, foram excluídas do grupo, porque... Então, pessoal, a gente saber cumprir as leis, saber cumprir as regras, né? E a questão também religiosa, né, pessoal? Levar isso mais a sério, colocar um Deus mais presente na nossa vida, né? Os espartanos levaram isso muito a sério, e essa questão dessa missão espiritual de Leônidas foi muito motivada por isso, porque ele entendia que era como se Deus estivesse pedindo para ele ficar ali, para ele morrer pelos gregos, né? Então ele levou aquilo ali muito a sério.
É claro que se a gente olhar por um lado mais racional e até olhar para um lado assim mais de orgulho e estratégia militar, não seria covardia eles recuarem, não, né? Eles poderiam recuar, achar umas novas estratégias, reforçar o exército, não sei. Poderia tentar achar uma outra solução. Às vezes o código de Esparta é até meio burro, né? No sentido de, olha, você tem que cumprir a lei, mas a lei às vezes tá errada, né? A lei às vezes vai levar o cara pra morte mesmo, né? E sendo que ele poderia ter uma vitória melhor se ele pensasse uma outra estratégia, se ele arrumasse um outro plano, né? Não custava nada recuar, pegar impulso e depois vir mais forte. Mas isso é um questionamento que a gente não deve ficar fazendo aqui não, porque aqui a gente entende que é uma história de honra, né? É uma história que naquele tempo os homens tinham honra, eles levavam as coisas ao extremo, né? E às vezes era uma honra até burra, né? Nesse sentido, mas que fez toda a diferença, né, pessoal? Então, isso é muito importante. Então, quando for ter honra, até para ter honra, pessoal, saber escolher melhor essas situações, né? Onde essa honra vai ser implantada, vai ser colocada, né? Porque às vezes por causa de honra, de orgulho, de egoísmo, de status, você não recua, você sabe, uma situação na sua vida, se você se destrói, que você poderia ter mudado o plano, que você poderia ter pensado melhor, que você poderia ter mudado sua estratégia. Não é vergonha, pessoal, recuar às vezes, não é vergonha recuar às vezes, não é vergonha ser covarde às vezes. O cara chegou, desceu do trânsito lá, querendo brigar com você, querendo meter um revólver na sua cara. Eu já falei isso aqui no meu canal, repito, pessoal. No cemitério tá cheio de machão. No cemitério tá cheio de corajoso, entendeu? Então pra que você vai perder sua vida? Pra que você vai jogar sua vida fora, às vezes, por situações aí banais, né? Não vale a pena ser covarde. É mais inteligente nesse sentido você ser covarde sim, pessoal. Não tô incentivando a você ser covarde na vida, não. Mas tem situações que você vê que, cara, isso aqui vai dar ruim, eu vou me desgastar, eu vou perder meu tempo, eu vou ser preso, vai rolar um processo judicial. Você quer saber? É melhor ter paz do que tá certo. Tem situações que é melhor a gente ter paz do que tá certo, né? Essa que fica a reflexão para nós hoje, espartanos. Espero que vocês tenham gostado aí. Gostaram, manda bico do espartano no like, dá uma rua no sininho, se inscreva no canal, curte aí, compartilha, comenta. E é isso aí, pessoal. Excelente domingo para vocês, falante. Espartamos junto. Arru!